Pela graça, pela misericórdia de Deus, estou aqui com a mensagem do sétimo anjo em minhas mãos. Mensagem do desvelar de Deus, parágrafo 37 em diante, onde diz: você tem que fazer algo para fazer com que algo siga isso. Jesus tomou um pedaço de pão e partiu. Logo desses pedaços de pão multiplicou. Ele tomou água, despejou num cântaro. Elias tomou sal e colocou uma botija. Cortou um pau, lançou na água. É algo que, para simbolizar, e apanhando esta pedra, e jogando no ar, e descendo, deu início ao redemoinho. No dia seguinte, ora, havia um ministro conosco numa viagem de caça. Ele sempre encontrava perto, e ele disse para mim: o Senhor dá visões assim fora, irmão Branham? Eu disse: sim, mas geralmente eu venho aqui para descansar. E justamente naquele momento a visão veio. E o irmão Borders, eu acho que ele está no lado de fora agora, junto. O irmão Bankswood, eu acho que, vários estavam ali em cima, 8 ou 10, e o irmão Bankswood vigiando isto, bem na montanha, bem do outro lado dela, exatamente, quase a meia milha, 800 metros, de onde os 7 anjos aparecem. Que eu saí daqui para ir ali, por isso que voltei e falei sobre os 7 selos, bem, por volta de meia milha disso. Então, no dia seguinte, quando isto estava acontecendo, ora, o irmão disse a este irmão, eu disse: qual é o seu problema? Você contraiu uma alergia no olho. O médico tem que fazê-la. O médico está tentando por dois anos detê-la. E eles não conseguem fazê-lo. Eles dizem que que ela vai comer todo o seu olho. E eu disse: mas não se preocupe, o Senhor Jesus tem honrado a sua fé. E ele simplesmente deixou cair a espingarda dele. E eu disse: sua mãe, exatamente o que ela era, o que estava errado com ela? Ele disse: isto é verdade. O irmão Roy Robertson, daqui da igreja, se achando presente, eu creio que todos vocês conhecem, sabendo que ele era um veterano e sabendo o que ia acontecer. Eu coloquei a minha mão no ombro dele e eu disse: irmão Robertson, tenha cuidado, vigie, algo está preparando-se para acontecer. Eu voltei aonde eu devia estar de pé, e do ar saiu um redemoinho, por através de um desfiladeiro de cima, que era tão grande que arrancou as rochas de 8 ou 10 polegadas, 20 ou 25 centímetros, de um extremo ao outro, da parte de cima da montanha, e os laços fora as 200 jardas, 183 metros nela, e estrondou assim 3 vezes, e uma voz veio dele: vê? E todo ele se encontrando ali, o irmão Banks presente, agora subiu e disse: era isso que o Senhor me disse ontem. Eu disse: sim, Senhor, isso mesmo. Ele disse: agora, o que ela disse? Eu disse: agora, isto é para eu só saber, irmão Banks. Veja, porque isto alarmaria as pessoas, porém, isto foi avante. Aconteceu só um pouco, viajando em direção ao norte, poucos dias mais tarde, isso atingiu o oceano. E vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks, cidade do Alasca. Foi um sinal de juízo. Agora nós
encontramos que Deus ainda, você veja, lançaria as pessoas em pânico. E, de todo modo, eles tiveram isso. Teve de acontecer. Veja, simplesmente tem que acontecer. As coisas que tem que acontecer. De qualquer maneira. Moisés uma vez desejou ver a Deus. E Deus disse para se pôr sobre a rocha. E sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar. E suas costas pareciam-se com as costas de um homem. Deus estava num redemoinho. E Deus, enquanto Moisés punha-se sobre a rocha. Eu creio que vocês todos viram a fotografia ali fora. Outro dia, nós estávamos do lado daquela rocha. Eis aquela luz, o anjo do Senhor estava bem ali. Aquele estrondo, pondo-se, está bem ali no quadro de avisos. Agora, novamente, note, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Estão vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando sua forma. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como pode o Senhor dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são os mesmos ser. Deus é espírito, Jesus é o corpo, em que ele estava velado. Estão vendo? Eu disse, como em minha casa para minha esposa sou eu seu marido. Eu tenho uma filha, uma jovem Rebeca. Sou seu pai. Eu tenho um neto e o seu nome é Paul. Sou seu avô. Sou marido, pai e avô. E a minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim como marido. E a minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha, vê? Contudo, todas essas três pessoas são as mesmas pessoas. Vê? Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui, em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega, aí, esta forma, eu estive dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que era. Eu encontro, vem com esta palavra de morpe, soletra morpe, M-O-R-P-H-E, olhando no grego para descobrir o que é morpe. Eu talvez pronuncie isto errado, mas a razão porque eu soletro é que quando uma fita for liberada, as pessoas irão, os estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isso. Quando ele se deu, então desceu. Agora, morpe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora a palavra grega significa isso. Agora que não podia ser visto ainda, que estivesse ali. Então foi mudado. E o olho pode captá-lo, vê? Como Elias estava em Dotã. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta, e Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo e os carros de fogo, tudo em volta do seu profeta. Veja, ele mudou a visão, a coisa já estava ali. Gostaria de dar uma pausa, aqui na mensagem do mensageiro desta era, falando sobre o desvelar de Deus. Eu parei no parágrafo 54. Estarei dando continuidade na próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos, no nome mais alto, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.